Gravação. Isso. E aí, agora eu vou projetar a nossa lousa. Todo mundo consegue visualizar aí a nossa lousa, pessoal? Sim. Sim? Ok. Nós vamos começar, então, pessoal, a questão do tema 4, tá? Nós já trabalhamos tema 1, tema 2, tema 3, e esse é o tema 4. Então, são 4 temas trabalhados. E, logicamente, no final desse tema, vai vir a nossa avaliação, tá? Nós vamos fazer uma única avaliação, né? Onde ela vai atender esses 4 temas, e também nós temos aquela lista de atividades que é para consolidar as presenças na plataforma Moodle, né, as atividades assíncronas, mas também ela vai servir como uma pontuação, para a gente ter aí as 2 médias finais aí do primeiro bimestre, tá? Então, é isso que a gente vai conseguir fazer com os senhores. Pessoal, nós vamos começando então aqui na página 64. Quem estiver com colocar a página de trabalho nosso hoje começa aqui, 64, tá? Onde nós estaremos comentando com os senhores, né, a questão dos processos de separação. Nós já comentamos o que eram misturas, o que eram misturas homogêneas, o que eram misturas heterogêneas, falamos das propriedades específicas da matéria, que é densidade, volatilidade, solubilidade, e agora nós vamos falar como separar substâncias. Existem alguns processos, sejam eles, né, de separação, de segregação dessas substâncias. Quem está aí que consegue visualizar, né, tanto a tela aqui quanto a sua, talvez esteja com o livro, que gostaria de ler para nós esse primeiro textinho aqui, até aqui, ó, começa aqui, muitas vezes, né, deseja-se obter uma substância. Alguém pode ler para nós, por favor? Bom dia. Posso ler, professor? Senhor, com certeza. Muito obrigado. Quem é? É o nosso amigo? É o Gustavo. Gustavo. Por favor, Gustavo. Muitas vezes deseja-se obter uma substância, mas na natureza, geralmente as substâncias são encontradas junto às outras, formando sistemas homogêneos ou heterogêneos. Entretanto, pode-se separar os componentes de um sistema por diferentes técnicas, dependendo das propriedades. Considerando a situação da imagem a seguir, como o petróleo poderia ser separado da água do mar a fim de minimizar os maiores impactos ambientais? Certo, agora a gente vai ver a imagem. Mas então, nós temos, né, formas de separar as misturas, tanto a mistura homogênea quanto a mistura heterogênea, né? Nós já sabemos o que é uma mistura homogênea, nós já sabemos o que é uma mistura heterogênea. Mas esses processos, então, é que nós vamos entrar em detalhes. Um deles é decantação e o outro é filtração. Alguém se lembra de um exemplo de decantação e gostaria de socializar aqui conosco? O que seria uma decantação? Ou, né, temos aqui a filtração e a decantação. Então, ninguém lembra o que é decantação, o que é filtração? Acho que é quando a decantação é quando a sujeira vai para o fundo, né, professor? Então, exatamente. Separação. Então, eu tenho uma mistura, você acha que eu tenho uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea? Heterogêneo. Heterogênea. Olha esse exemplo aqui, ó, bonito, né? Esse aqui é o mar. Esse mar aqui, ó, é da bacia de Campos, no Rio, no norte do estado do Rio de Janeiro. Esse aqui não é muito antigo, não, 2011, né? Tem 9 anos. 2011 aconteceu aqui esse acidente, né? Que foi o que? O derramamento de petróleo. Exatamente, olha aqui como ficou o mar. Ficou bonitinho, ficou? E aí, como é que a gente faz, né? Isso aqui é uma mistura homogênea ou mistura heterogênea? O que vocês acham? É heterogêneo. Heterogênea, a gente está vendo mais de uma fase aqui, né? Aqui a gente vê algo,
aqui a gente vê algo diferente, né? Então, é mais de uma fase, é uma mistura heterogênea. E aí, como é que a gente faz, né? Vamos supor que você é um engenheiro ambiental lá da Petrobras, né? E aí você tem que propor uma metodologia, né? Para que você possa separar, segregar, né? Essa substância, no caso, o petróleo, da água do mar. Né? Só que não é num bekerzinho, num recipiente pequenininho assim, né? Assim é fácil, não é fácil? Quando eu olho aqui esse recipiente, um becker, né? É uma vidraria graduada de laboratório, e aqui eu tenho duas substâncias, sabe quais são? Essa substância aqui, que é a água, H2O, e essa substância aqui, que é mercúrio, Hg, é um metal. E a água e o mercúrio, a gente fala que são substâncias immiscíveis. Nós já sabemos que são substâncias immiscíveis, são aquelas que não se misturam, que têm características, né, que não ocorre a ligação entre as moléculas, não ocorre ligações, então, consequentemente, eu não tenho miscibilidade. E eu tenho uma segregação de fases, e aqui está bem distinto essa segregação de fases, a gente consegue ver bem nitidamente, né? Na parte superior está a água, e na parte inferior está o mercúrio. E o que eu faço para eu separar essas duas substâncias? Inicialmente eu vou deixar decantar, como o Gustavo falou, deixa decantar, é repouso. E aí uma fase vai separar da outra, segregar. E depois que eu deixar decantar, é simplesmente eu vou virar, né, esse recipiente, vai sair aqui a parte superior. Qual que é a parte superior? É a água. Quem está na parte superior? Qual é a relação entre densidade da água e densidade do mercúrio? Posso te dizer quem tem maior densidade, é o mercúrio ou a água? Hein, colegas? É o mercúrio, por isso ele está no fundo. Então, eu vou, como se diz, eu vou separar esses dois componentes pelo processo de decantação, onde eu vou retirar aqui a água e vai ficar no fundo do recipiente o mercúrio. Aqui é um outro sisteminha. Essa vidraria aqui, ó, né, parece simplesinha, mas é uma vidraria de laboratório chamada de, deixa eu achar aqui o nome dela, funil de decantação. Tá vendo aqui, ó? Funil de decantação. Então, isso aqui é o funil de decantação. Esse funil de decantação, nele aqui, ele também tem duas substâncias. Quais são, professora? Aqui, na parte inferior, tem o quê? H2O. E na parte superior, ele tem aqui, ó, óleo. Tá vendo? A parte superior, ele tem o óleo. O que ele faz? Ele tira a tampinha do funil, tá vendo aqui que tá aberto o funil? E abre a torneirinha aqui, ó. Essa é uma torneirinha. Quem que vai escoar para o meu becker? Esse aqui é um becker, um recipiente onde eu estou aqui esperando o escoamento da fase que está mais densa ou menos densa. Bom dia, bom dia. A fase mais densa que a água. Escoou para o becker e vai ficar dentro do funil de decantação apenas uma outra fase, que é o óleo. Então, aqui eu estou separando uma mistura heterogênea ou uma mistura homogênea? Heterogênea. Heterogênea. Da mesma forma que aqui no becker, aqui, ó, esse aqui também foi uma mistura o quê? Heterogênea. Agora vamos para esse outro nosso sistema aqui. Então, esse aqui seria o nosso sistema 1, vou chamar assim. Esse aqui é o nosso sistema 2 e esse aqui é o nosso sistema 3. Vamos lá para o nosso sistema número 3. Ele fala aqui em água barrenta, mas no dia a dia o mais comum para nós por exemplo, por exemplo, né, em vez de água barrenta, a gente pode falar assim, ó, é um cafezinho, certo? É um café. E aí aqui você tem um funil, também é um funil, certo? E aqui dentro do funil você tem um papel de filtro. E você vai colocar, né, transferir essa sua mistura para esse papel de filtro. Quem que vai passar pelo filtro? Quem é que vai passar pelo filtro? Se fosse um cafezinho, você está preparando um cafezinho em casa, quem que ia ficar aqui no becker aqui, ou seja, lá na sua chaleira que você está filtrando? Quem que vai... O filtrado. Quem que é o filtrado? A água.
A água, mas além da água, vem quem junto com a água? Aqui vem água. O café. Vem água. E o café. E a parte solúvel do café. Então, aqui está o quê? A fração, né, solúvel de quem? Do café. Solúvel em quê, professora? Solúvel na água. Estou tirando aqui, não estou colocando água barrenta, pensei no cafezinho, para ficar mais fácil para a gente compreender. E quem que vai ficar retido aqui no filtro? Quem que vai ficar retido? É a parte sólida ou a parte líquida do café? Ou Parte melhor, sólida. a parte solúvel ou insolúvel? Insolúvel. Insolúvel. Vai ficar retido. Então, esse aqui é um processo de filtração simples, esse aqui é um processo de decantação, esse também é um processo de decantação, certo? Então, nós estamos separando aqui, né, misturas, no caso, misturas que apresentam mais de uma única fase. Tranquilo até aqui? Filtração e decantação? Sim ou não? Tranquilo. Tranquilo. Então, vamos para frente. Né? É um exemplo típico, né, que nós fazemos em casa. Às vezes, vocês devem ajudar a mãe de vocês. Só aumentando aqui. E vou pedir o nosso amigo Gustavo para ler para nós aqui, ó. Daqui, quando, até aqui, ó, carregado de poeira. Até aqui. Esses dias, por exemplo, a gente está deparando com essa situação. Lê para nós, Gustavo. Quando se usa um aspirador de pó para fazer a limpeza de casa, realiza-se a filtração de um sistema heterogêneo de ar e poeira. O aparelho suga o ar e a poeira das extremidades, faz com que eles passem por um filtro de papel e elimina o ar filtrado pela outra extremidade. Periodicamente, deve-se limpar ou descartar o filtro, já que ele ficará carregado de poeira. Acabamos de falar de um processo de filtração, certo? Que foi esse aqui, o número 3 desse sistema. E esse aqui, que o Gustavo acabou de ler, é também um sistema de filtração. Só que agora, logicamente, nós temos uma mistura. Nessa mistura, nós temos o quê? O particulado, né, os aerossóis, e temos os gases. E aí eu faço o aspirador, né, de pó, é um filtro, tem um sistema. A gente puxa esse ar com esse particulado, o particulado fica retido no filtro do aspirador e o ar sai sem esse particulado. É um sistema de filtração. Filtração simples, tranquilo, certo? Há outras situações, né, de separação, de misturas. Essa aqui é interessante. Vamos ver essa ideia aqui de separação de mistura, porque ela vai nos dar, né, uma compreensão melhor dos processos de separação, do grau de importância desses processos. Essa aqui, considere e até construção civil. Gustavo, por favor. Considere ainda outro exemplo de sistema heterogêneo que necessita ter seus componentes separados, como constituído por sal e areia, portanto, dois sólidos. No Brasil, já houve acidentes graves envolvendo desabamento de prédios, pois a areia da praia, com alto teor de sal, foi inadequadamente misturada ao cimento para preparo de argamassa. A presença do sal favorece a corrosão dos materiais de ferro usados na construção, comprometendo as estruturas da edificação. Portanto, todo sal deve ser retirado da areia antes que esta seja usada como matéria-prima na construção civil. Vocês devem estar falando assim, eu vim fazer o curso técnico em edificações. Muitas vezes é os engenheiros civis que falam isso para mim. Eu dou aula lá na engenharia civil, de química. Né? E diz assim, não preciso aprender química. Ser engenheiro civil, principalmente os engenheiros civis, acham que não precisam de química. Tá? Então, é um engano, né? Olha esse exemplo aí, desse prédiozinho aí, ó, edifício Palace 2, no Rio de Janeiro, apresentava pilares ocos e indícios de emprego de areia de praia na construção. O prédio de 22 andares desabou parcialmente em fevereiro de 1998, deixando 8 vítimas fatais. Foi completamente implodido no mesmo mês.
né? Então, olha aí, uma construção, né? Além das vidas perdidas, que é o pior, ainda teve o problema de ter que implodir toda a construção por causa do quê? Porque os profissionais da área técnica, os engenheiros civil, não considerou algo importante, processo de separação. Né? Por que, professor, processo de separação? Porque quando ele, né, foi construir o edifício, ele tinha lá, ó, pegou a areia da praia, né, para fazer lá a mistura, né, do material que é finalmente a argamassa, né, a mistura de cimento, eu preciso da areia, né? Mas o que? Essa areia tinha sal, professor, sal, né? O maior componente da água do mar é o sal. O sal, né? Se vocês lembrarem, essa substância aqui, o maior componente do sal é essa substância, cloreto de sódio, tá? E o que acontece, professor? O que acontece? Ele não pode usar essa areia da praia para fazer a construção? Pode até usar, mas antes disso, essa areia tem que passar por um processo de separação. Separação de quê? Separação da areia do sal. Aí como é que eu faço isso? Como é que eu separo a areia do sal? Qual que era o procedimento para eu separar a areia do sal? Alguém tem alguma sugestão como fazer isso? Colocando água. Colocando água. Coloco H2O. Coloco água no estado líquido. O que acontece? Essa água no estado líquido vai solubilizar o sal. Então, aqui, ó, eu vou ter o quê? A solubilização, né, da água como solvente. Então, a água agora é o nosso solvente, mais o sal. E aí? E daí eu posso simplesmente filtrar, decantar e depois retirar a água. E aí vai ficar no fundo desse recipiente quem? Quem que vai ficar no fundo desse recipiente aqui? Simplesmente quem? A opa, tem acento, não, deixa eu apagar. Puxa. É a areia, né? Essa areia sem o quê? Sem sal. Então, eu vou ficar só com a parte sólida, a areia, mas não tem o sal. E aí, eu retirei a água com o sal. Então, o que eu usei aqui? Quais foram os princípios, professora? Quando eu coloquei água no sal, qual foi o princípio que eu utilizei da propriedade específica da matéria? Foi a densidade? Foi a volatilidade? Foi a solubilidade? Qual foi? Água com sal. Densidade, volatilidade, solubilidade. A solubilidade e a densidade. Solubilidade. Então, e depois, posteriormente, eu decantei, então eu tenho a densidade, sólido, né? E aí eu tenho a separação de uma mistura, o quê? Heterogênea. Filtração, decantação e, posteriormente, uma filtração. Certo, pessoal? Tranquilo aqui? Então, é um exemplo prático da área de vocês na área de edificações, né? Se eu não fizer esse processo, eu tenho essa situação crítica aqui, ó, né? Então, é preciso implementar questões simples da química, né? Se eu quiser utilizar, então, essa areia, né? Aqui na construção civil, tá? A areia da praia. Eu vou ter que fazer esse processo de retirada do sal da areia. Senão, eu não posso utilizar essa areia. Tá certo? Ok? Tudo bem? Nós já comentamos esse desenho com os senhores anteriormente, quando nós falamos só que aí eu citei o exemplo, né, lá do álcool combustível obtido a partir da cana de açúcar, né, o nosso famoso etanol. E aqui a gente vai voltar nesse modelo aqui para explicar um pouquinho sobre os sistemas homogêneos. Nós já sabemos o que é um sistema homogêneo. O que é um sistema homogêneo, colegas? O que é um Só sistema tem uma fase. Só uma fase.
apresenta uma única fase. E um sistema homogêneo, ele pode ser uma solução, é isso? Sim. Um sistema homogêneo pode ser uma solução. Nem sempre, não é isso? Agora, uma solução é sempre um sistema homogêneo. Então, quando eu tenho um sistema homogêneo, por exemplo, nesse balãozinho aqui, se eu tiver um sistema homogêneo composto por H2O, água, que é o exemplo que a gente deu lá na obtenção do álcool etílico, e o álcool etílico, né? O álcool etílico é aquele C2H6O. Confere? Então, eu tenho água e álcool etílico, mais aqui. Água e álcool etílico. É um sistema homogêneo, e em especial esse nosso sistema homogêneo é uma solução. Então, isso aqui, ó, essa mistura homogênea, esse sistema homogêneo, ele é uma solução. Como é que eu faço para separar isso? Filtro? Decanto? Não, não vai ser possível. Filtração, né, e decantação. Por quê? Por que não é possível separar esse nosso sistema homogêneo por filtração e por decantação? Alguém sabe dizer por que não é possível? Você formou um só? Porque eu tenho uma mistura homogênea, e essa mistura homogênea, ponto a ponto, ela apresenta as mesmas, o quê? Características. São dois líquidos, o quê? Miscíveis. Aquela questão da miscibilidade. Eles se misturam, são miscíveis. Então, nesse caso, para eu separar isso, eu tenho que usar um outro processo de separação, que é o chamado de destilação. Em especial, essa destilação que nós vamos utilizar é a destilação simples. Como que funciona a destilação, professora? Ora, eu vou aquecer, eu tenho aqui um sistema de condensação, que é um condensador, onde está entrando água aqui, H2O, entra água, que não vai ter contato com a nossa substância. Essa água, a função dela é simplesmente para refrigerar, então essa parte aqui, que vai ser refrigerada, que a água vai circular, e o nosso vapor vai passar nessa parte interna aqui, ó. É nessa parte interna que passa o nosso vapor. Bom, e o que acontece? Esse vapor em contato com as paredes frias vai condensar e vai vir aqui para o recipiente, na forma líquida. Mas quem é que vai primeiro sair aqui, volatilizar, entrar no condensador, condensar e vir aqui para o Erlenmeyer, no seu estado de agregação líquida? Qual é a substância? É a água ou é o etanol? Qual deles, colegas? A água? Quem tem menor ponto de ebulição? Ou seja, quem é mais volátil? É a água ou o etanol? Etanol. Etanol. Então, quem vai sair primeiro, o etanol, ó, lembra, a gente discutiu isso, né? O C2H6O é por volta de quanto? A temperatura ambiente, a pressão, né, de 1 atm a nível do mar, é por volta de 78 graus Celsius. A temperatura de ebulição do etanol. A temperatura de ebulição da água, H2O, é por volta de quanto, professor? Né, também a pressão de 1 atm é por volta de 100 graus Celsius. Então, quem vai sair primeiro? É o etanol. O etanol vai sair, vai condensar exatamente aqui no condensador, que a função do condensador é fazer com que os vapores voltem para o seu estado de agregação líquido e vai novamente estar aqui. Então, aqui eu vou ter o quê? C2H6O no estado líquido, sozinho. E quem vai ficar aqui no balão de fundo chato, né? Não balão de fundo redondo, que vai ter apoio aqui. A água. Então, vai ficar água aqui e vai ficar etanol aqui no Erlenmeyer. É um processo de separação? É. Mas é misturas homogêneas ou misturas heterogêneas? Ou melhor, são sistemas homogêneos ou sistemas heterogêneos? Homogêneo. Homogêneos.
E agora, qual foi o princípio, né, da propriedade da matéria que nós utilizamos aqui, as propriedades específicas? Foi densidade? Foi solubilidade? Ou foi volatilidade que nós utilizamos para separar essas duas substâncias? Volatilidade. Volatilidade. Certo? Então, anteriormente, quando a gente falou da separação da areia e do sal, nós usamos o princípio que? Da solubilidade. E depois, logicamente, o processo de decantação e filtração. Né? Agora, aqui nós usamos o princípio da volatilidade. Então, depende da mistura, depende do nosso sistema, qual é o princípio, né, a propriedade específica da matéria que nós vamos utilizar para o quê? Para segregar, para separar esse nosso sistema. Porque, como no texto falou, o Gustavo lá no início leu para nós, né, o grande problema é que, né, nós temos as substâncias são encontradas juntas, né, junto a outras. Então, na natureza, a gente não encontra a substância isolada. Eu quero ferro, aí eu tenho que ir numa rocha que contém ferro e fazer a extração desse ferro. Aí eu quero alumínio, então eu tenho que ir numa rocha que contém esse alumínio e fazer a extração desse alumínio. Né? Aí eu quero petróleo, então eu vou ter que ir numa rocha e fazer a extração desse petróleo. Então, esse processo é os processos de separação, de misturas, tanto homogêneas quanto heterogêneas. Né? Olhando agora, discutindo isso aí, se a gente fosse falar desse problema aqui que aconteceu lá no norte do estado do Rio de Janeiro, né, que na Bacia de Campos, em 2011, com esse derramamento de petróleo na água do mar, que processo vocês utilizariam para separar isso aqui? Decantação? Seria decantação? É difícil a água do mar filtrar, mas como é que você iria filtrar isso aqui? Sei lá, Tem um passando, sistema de passando sugar com esse rede. óleo que está na parte... Quem mais tem uma outra sugestão aí? O óleo é mais denso ou menos denso do que a água? Menos denso. Menos denso, por isso ele está na parte superior. O que eu devo fazer, então? Eu devo, e o que? Tem sistemas, né, que eu venho sugando, retirando esse óleo que está na parte superior, e isso, né, há bombas que vai fazendo isso, extraindo, puxando esse óleo, exatamente pelo princípio da decantação. Só que, logicamente, eu tenho uma movimentação da coluna de água, mas é o princípio que a diferença de densidade e a immiscibilidade faz com que eu possa retirar essa camada superior. E nós temos aí equipamentos potentes, né, de grande porte, não seria simplesmente um beckerzinho desse, ou um funil de decantação. Né? Esse aqui é vidraria de laboratório. Agora, em campo, né, eu tenho que ter sistemas altamente potentes, mas o princípio é o mesmo. O princípio é esse. Então, aqui está a propriedade específica da matéria, que é o quê? Diferenças de densidades e solubilidade. São dois princípios específicos da matéria que fazem com que eu consiga separar, segregar essa mistura heterogênea. Então, o engenheiro tem que conhecer esses princípios, senão ele não consegue fazer o tratamento. Né? Tem um menor impacto ambiental, né, negativo aqui, que é o que foi falado. Né? Poderia ser separar água do mar, né, para minimizar os maiores impactos ambientais. Então, é exatamente isso aqui. Tá claro isso, pessoal? Conseguiram entender ou não? Sim ou sim? Ou assim agora, né? Sim ou sim? Sim. Sim, ótimo, ótimo, ótimo. Então, vamos para frente, vamos que vamos. Né? Seguindo aqui o nosso raciocínio, vou pedir o Gustavo agora para ler esse parágrafo aqui um pouco maior. Consegue visualizar, Gustavo? Está muito pequeno aqui. Deixa eu puxar ele um pouquinho. Deixa eu aumentar ele aqui na nossa tela. Só um pouquinho. Melhor assim? Sim, dá para ver tranquilo. Talvez eu consiga puxar um pouquinho mais, certo? Seria aqui, ó.
né? Agora perdemos a marca. Deixa eu marcar de novo, senão você não consegue visualizar. É exatamente aqui, ó. Antes, né, até balão de destilação. Por favor. Beleza. Antes de abordarmos a separação dos componentes da mistura de etanol e água mais complexa, considere outro sistema homogêneo, a água do mar, e o desenho experimental da figura. Inicialmente, coloca-se a mistura a ser separada no balão de destilação. O aquecimento faz a água entrar em ebulição e transformar-se em vapor. O vapor chega ao condensador, constituído de um tubo de vidro que fica interno a outro tubo de vidro, no qual circula água fria continuamente. Dentro do tubo interno, o vapor fica em contato com as paredes do vidro, de menor temperatura, transfere o calor para essa parede e condensa. O líquido é então recolhido no frasco coletor. As substâncias menos voláteis, no caso o cloreto de sódio e outras substâncias no estado sólido nas condições ambientes, permanecem no balão de destilação. Foi o que nós mostramos aqui anteriormente, acabamos de mostrar aqui, só que eu considerei o quê? Etanol e água, certo? Se eu tivesse água e sal, é o mesmo princípio. Quem vai sair primeiro é quem? Que é mais volátil. Ou seja, quem tem menor temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição da água é por volta de 100 graus e a temperatura de ebulição do sal é mais de 1.300 graus. Então, logicamente, o sal vai ficar aqui. Quem vai sair é a água, né? Também o sal e a água é uma mistura homogênea ou heterogênea? É aquele caso lá anterior, ó. Se ele depois separou, tem água e sal, e se ele quiser separar a água do sal, ele pode fazer uma destilação simples, que é exatamente isso aqui. Tá? Então, é o mesmo princípio. Logicamente, depois ele vai falar um pouquinho, né, do que nós acabamos de comentar, que foi a separação de etanol e água. E aí eu vou pedir o Gustavo para ler mais esse pedacinho aqui para nós, para fechar o raciocínio que nós já comentamos. Um método semelhante, e a gente começa algo mais complicado. Beleza. Um método semelhante pode ser utilizado para separar água e etanol. Ao aquecer essa mistura, o componente mais volátil, o etanol, apresenta maior taxa de vaporização, obtendo-se um sistema homogêneo de vapores em que predomina o etanol. A condensação desse vapor origina uma mistura na qual o etanol está em maior quantidade. Repetindo esse procedimento algumas vezes, pode-se atingir o teor de etanol desejado para que ele possa ser usado como combustível ou como produto de limpeza. Esse processo é denominado destilação fracionada. Isso. Aqui, na verdade, nós temos a destilação fracionada e a destilação simples. Dependendo, né, da composição, a gente tem que usar a destilação fracionada. O que seria a destilação fracionada, professor? Então, vamos ler esse pedacinho que a gente vai entrar ali já num exemplo prático de uma torre de fracionamento. Por favor, destilação fracionada. A destilação fracionada permite obter uma mistura com cerca de 95,5% de etanol em volume. Os 4,5% de água não são separados da mistura por meio dessa técnica, porque nessa proporção o sistema apresenta temperatura de ebulição constante. Trata-se de uma mistura azeotrópica. Para a produção do etanol anídrico, teor de etanol de 99,6% em volume, são utilizados agentes desidratantes, ou seja, que possuem maior afinidade com a água, como o óxido de cálcio. Tá, então, lembra quando nós falamos no processo de obtenção, lá na primeira aula, a gente falou o que era etanol anidro? O que era etanol anidro mesmo, que a gente tinha comentado com os senhores? Etanol com menos de 5% de H2O. Oi? Etanol com menos de 5% de H2O. Etanol com menos de 5% de H2O, né? No processo de destilação simples, e depois eu posso implementar a destilação fracionada também, é muito complicado eu conseguir isso. E aí apareceu um termo novo aqui chamado mistura azeotrópica, que nós vamos comentar mais para frente um pouquinho, tá? Então, marque isso aí, mistura azeotrópica. Por enquanto, nós aprendemos misturas homogêneas e misturas heterogêneas. E aí, dentro das misturas homogêneas, a gente vai ter algumas características, né? E uma delas é essa mistura azeotrópica. E
está dentro dessa característica aqui do etanol, por exemplo, quando eu tenho um etanol com 99,6% em volume, né, quase 100% é ausência de água. E aí, nesse caso, né, eu tenho outros artifícios para eu desidratar esse etanol, processo de desidratação, né? E a gente fala etanol subbório, é um outro processo para separação, tá? A simples destilação, simples ou destilação fracionada, ela não atinge esse teor, tá? E aí um dos princípios que ela não atinge é por causa dessa questão, essa característica dessa nossa solução, que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. E aí, pessoal, tudo bem até aí ou não? Vamos passar aqui. Eu estou indo porque, né, a gente vai caminhando bem aqui. Nós temos aqui, né, algo interessante agora. Deixa eu só ver se eu consigo aqui, tá muito pequenininho. No livro de vocês, não tem como trazer isso maior para cá. Mas no livro de vocês está na página 67. Quem quiser localizar aí na página 67, tá? Vai ficar melhor para você visualizar. Bom, o que tem aí na página 67? Eu vou inicialmente passar aqui para o próximo. E vou pedir o Gustavo para ler esse parágrafo aqui. Depois a gente volta lá naquela imagem. Antes de a gente comentar a imagem... Não, só um minutinho. Não, só ver se eu consigo aumentar aqui para melhorar. Melhorou ou piorou? Desfocou. Não, tá melhor, mas tá dando para ler tranquilo, não precisa aumentar assim também. O petróleo, então vamos ver. O petróleo bruto, eu acho que desfocou um pouco, Gustavo. Deixa eu só voltar um pouquinho. Assim desfocou. Assim fica melhor, né? Beleza. Tá. O petróleo bruto é um líquido viscoso constituído por diferentes substâncias, entre elas as conhecidas como hidrocarbonetos, compostos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. Essa mistura é separada em frações, ou seja, em grupos de hidrocarbonetos que apresentam valores de temperaturas de ebulição próximos. O processo é executado em uma torre de fracionamento. O óleo é vaporizado e cada fração condensa em um intervalo de temperatura diferente, sendo que os compostos mais voláteis são separados primeiro. Tal técnica possibilita a obtenção de produtos para as mais diversas aplicações, como exemplificado na figura. Então, olha, professora, então não é simplesmente o petróleo, e eu já tenho lá prontinho o petróleo, a gasolina, eu tenho, né, o óleo, combustível, eu tenho os gases que vêm do petróleo, simplesmente isso, não, eu tenho que separar. E como é que eu faço esse processo de separação? Porque o petróleo bruto, o que ele seria? Seria uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea? O que vocês acham? Heterogêneo? Eu consigo visualizar as diferentes fases nessa mistura? Ou eu consigo visualizar uma única fase? Quando, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, ele está falando derramamento de petróleo, não foi? Ó, derramamento de petróleo na bacia de Campos, no norte do estado do Rio de Janeiro, 2011. Então, essas manchas aqui, elas são o quê? Gasolina? Gás? Que substância é essa? Essas manchas que tem aqui. Que substância é essa? E aí, pessoal? Água do mar. Que substância é essa? A água do mar, mas é que a água que está na fase, ela é mais densa ou menos densa? Essas manchas escuras que estão na parte superior, que eu destaquei aqui, essa mancha. Essa mancha, na verdade, O que seriam essas manchas? Acho que eu destaquei, eu tenho a água e eu tenho as manchas. O que seriam essas manchas aqui, na verdade, né? Óleo. Aqui, né?
Eu coloquei, eu estaquei o errado, né? É isso que vocês ficaram confusos agora que eu vi. Eu teria essas manchas aqui. E o que seria essas manchas? É o petróleo. É o Tipo petróleo. um óleo né? combustível. Então, e esse petróleo? Esse petróleo, ele é uma mistura homogênea ou mistura heterogênea? Eu acho que é homogêneo, professor. Homogêneo. Homogênea. E aí, eu vou olhar, eu vou voltar aqui então agora, né? Voltando aqui. Para eu separar essa mistura homogênea, né, que ela é composta de diferentes substâncias, como ele falou, com diferentes substâncias, entre elas as conhecidas como hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos vocês ainda não estudaram, mas eu vou falar para vocês. O hidrocarbonetos são substâncias que têm assim, ó, carbono ligado com carbono, e logicamente com hidrogênio, isso que vocês vão estudar lá no terceiro ano, tá? Hidrogênio, e esses carbonos aqui, ó, logicamente, eles vão formando ligações com outros átomos de carbono, tá? Então, a gente fala cadeias grandes, cadeias carbônicas grandes, tá? Então, por que eles são chamados hidrocarbonetos? Porque são substâncias que só têm o quê? Hidrogênio e carbono. Então, por isso eu falo, hidro vem de hidrogênio, carbonetos vem de carbono. Então, de diferentes cadeias carbônicas, ou seja, quantidade de átomos na cadeia, certo? Eu tenho as cadeias enormes lá, que a gente vai ver ali agora, até as cadeias menores. Olha o que seriam as cadeias. Ó, eu tenho, então, aqui eu vou ter que aumentar um pouquinho. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Se algo assim. Aí talvez dê para a gente avaliar um pouco mais. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, ó, vamos tentar entender essa torre que ele falou. Ele falou uma torre de que mesmo essa torre? Como é que ele deu um nome para isso aqui, pessoal? De fracionamento. Torre de fracionamento, de destilação fracionada, né? De destilação fracionada. Ixi, agora eu já perdi aqui quanto de aumentar. De destilação fracionada. Onde ele entra aqui, ó, nessa torre de fracionamento, qual é a substância que ele está entrando aqui nessa torre de fracionamento? O petróleo, exatamente aquela substância que a gente viu lá, mistura homogênea, está entrando aqui, né? O que ele tem aqui, ó? Ele tem aqui um aquecimento, confere? Um aquecimento, onde ele tem frações com densidades e temperaturas de ebulições crescentes, tá? Ó, tá subindo aqui, ó, né? Frações com densidade e temperatura de ebulições decrescentes. Crescentes para baixo, decrescentes para cima. É porque agora eu não estou conseguindo me movimentar isso aqui. Eu queria aumentar. Também não estou no negócio certo. Aí, aqui eu consigo, ó. Tá vendo aqui a setinha? Setinha para baixo, frações com densidade e temperatura de ebulição crescente. Olha lá, vamos ver a temperatura aqui. Vamos pegar de baixo para cima e vamos entender isso. Eu tenho óleo combustível. Qual que é a temperatura de ebulição dele? Vocês conseguem visualizar aqui ou não? 600 graus Celsius. 600 graus. Aí depois eu tenho o óleo lubrificantes. A temperatura de ebulição dele é 450 graus. É maior, não é? Então, de para cima, ela é o quê? Ó? Frações com densidade de temperatura de ebulição decrescente. Conforme eu vou subindo, vai diminuindo a temperatura de ebulição. Correto? Certo ou não, pessoal? Certo. Certo? Eu não sei o que eu fiz aqui, que eu apertei alguma coisa. Então, consequentemente, né, eu vou aqui diminuir. Então, foi de 600, eu fui para quanto? 450, que é os óleos lubrificantes. Depois eu fui para quanto? 270, que é o óleo diesel. Óleo diesel, vocês conhecem óleo diesel?
combustível para tratores, caminhões e algumas embarcações, também utilizadas em veículos aí de transporte, né? Óleo diesel. Depois, eu vim para aqui é difícil de trabalhar com figuras maiores. Querosene, ó, a temperatura de ebulição 170. Depois eu vim para a gasolina. A gasolina todo mundo conhece, combustível para veículos. 120 graus, temperatura de ebulição da gasolina, certo? E depois o que? A nafta. Qual que é a temperatura de ebulição? 70. E depois os gases naturais, né? O GLP, né? Que é na faixa de 20 graus Celsius. Então, o que nós fizemos aqui? Nós vamos aquecer esse petróleo e vai, logicamente, ter uma torre de resfriamento. E onde aqui, né, na parte inferior, vai ficar o quê? Aquele óleo que tem uma alta temperatura de ebulição. Posteriormente, aqui, na outra fração, vai ficar aquele que tem essa temperatura de ebulição. E assim por diante. Vão aqui decrescendo as temperaturas de ebulições e nós vamos retirando as frações, vão condensando e retirando as frações. Então, isso aqui é um tipo de torre, que a gente fala torre de resfriamento, que nada mais é do que o quê? Uma destilação fracionada. Eu vou tirar diferentes frações de uma mesma mistura homogênea, porém com diferentes do que? Temperaturas de ebulição. Então, eu separar desde 600 graus até 20 graus. Eu consigo segregar. E é esse o processo de extração do petróleo. Quer dizer, eu extraio o petróleo e depois eu destilo o petróleo. E aí eu tenho a retirada de todos os produtos que eu utilizo do petróleo para, né, a aplicação do nosso cotidiano. Qual foi o princípio utilizado aqui para a separação do petróleo? Qual foi o princípio, pessoal? E ainda eu tenho um residual, esqueci de falar do residual, que é o resíduo de alcatrão, né? Que é o quê? Para que serve esse resíduo, professora? Que ele não vai volatilizar nessas temperaturas. É pavimentação de ruas e estradas, aquilo que o pessoal utiliza, né, no pavimento lá, senhores engenheiros, futuros engenheiros, né, da área civil, estão fazendo edificações, tá? Então, olha, a quantidade de produtos que eu retiro do petróleo a partir do princípio de separação de uma mistura homogênea, uma destilação, só que são diferentes frações que eu retiro nesse processo de destilação. Por isso que eu falo que é uma destilação fracionada. Digam para mim, qual que é o princípio, né, da característica da propriedade, nossa, demorou. Qual que é a propriedade específica da matéria que nós utilizamos aqui para separar o petróleo? Foi densidade, foi Volatilidade. solubilidade, volatilidade. Então, todos esses princípios que nós estudamos até o presente momento com relação a propriedades específicas da matéria, eles são aplicados na indústria, no cotidiano, para a obtenção das substâncias. Por quê, professora? Porque as substâncias, elas não encontram, né, voltando aqui lá no início, quando o Gustavo hoje deu para nós, as substâncias, né, elas não encontram, elas estão sempre juntas às outras, elas não estão separadas. A condição de maior estabilidade é quando elas estão ligadas e não segregadas, mas eu preciso dela de uma forma segregada. E quando eu preciso dela de uma forma segregada, o que eu faço para eu separar essas substâncias? Eu tenho que implementar uma energia no sistema ou eu tenho que retirar uma energia do sistema? Por exemplo, agora, como exemplo, nós acabamos de citar aqui para os senhores, da torre de fracionamento. O que eu tive que fazer aqui para eu separar as diferentes fases dessa substância que são aplicadas em cada linha, né, do setor industrial? Eu tive que retirar energeticamente, né, retirar energia, ou eu tive que fornecer energia no processo? Teve que fornecer. Tive que fornecer. Quando eu faço isso, então eu obtive lá
o óleo combustível, os óleos lubrificantes, o óleo diesel, o querosene, a gasolina, a nafta e assim, o gás natural, o GLP, certo? Essas substâncias, elas estão numa condição de maior energia. Por exemplo, se eu pegar a gasolina, tá aqui a gasolina, certo? Essa gasolina, ela está numa condição de maior energia ou menor energia com relação ao petróleo original? Ela saiu aqui do petróleo. A gasolina saiu do petróleo. Ela é uma fase do petróleo. Qual é que tem menor energia? Seria o petróleo... Opa, deixa eu voltar aqui e apagar. O petróleo tem menor energia, fazendo aqui com o petróleo. E a gasolina tem maior energia, pensando em energia, processo energético. Seria assim ou seria o contrário? O petróleo tem maior energia e a gasolina tem menor energia. É o azulzinho ou o amarelinho a situação que está acontecendo aqui? Você fala do petróleo antes de aquecer. Eu tenho o petróleo lá nas rochas, que foi processo de decomposição da matéria orgânica por milhões e milhões de anos, né? E que formou essa substância orgânica. É uma substância orgânica, natural, decomposição da matéria orgânica, certo? Essa matéria, nós retiramos ela, tá? De diferentes profundidades do nosso subsolo, acrescentamos energia e separamos ela por diferentes volatilidades do processo específico da matéria, volatilidade, em diferentes substâncias. Então, a gasolina, depois de pronta aqui, que eu retirei a gasolina, tem a gasolina. Essa gasolina final aqui, ela tem uma maior energia do que o petróleo ou uma menor energia? Não, acho que tem uma maior, professor. Tem uma maior energia. Todo mundo consegue entender isso, pessoal? Tá claro isso? Então, esse é o nosso problema. A gente está tirando alguém que está numa condição mais estável, indo para uma condição o quê? Menos estável. Porque lembra que eu comentei com os senhores que tudo caminha no sentido de menor gasto energético, os processos? E os nossos processos, na verdade, nós temos consumo energético. Certo? E isso, né? Então aí tem gente que fala assim, ó, olha o dilema, né, do ser humano, esse planeta, que nós estamos caminhando para a questão da sustentabilidade, dos processos sustentáveis, né? Vocês acham que esse processo aqui é um processo sustentável? O que vocês acham? Acho que não. Não é, né? E na Agora, maioria, todos os nossos processos não são sustentáveis. A gente tem que fornecer energia para ter alguma matéria, né, alguma substância que vai ser aplicada no nosso cotidiano, tá? Então, é isso aí. A questão da obtenção, né, das substâncias, a gente necessita fornecer algum processo energético para separar, segregar essa substância. Por exemplo, o processo de destilação, que acabamos de mostrar para vocês. Tá claro isso, pessoal? Alguma dúvida com relação a isso aqui? Não. Não? Tá claro? Então, ó, deixa eu só comentar com os senhores. Nós terminamos, né? Tem outros importantes métodos de separação, mas que são bem simples e que a gente nem vai comentar. É algo que vocês já estudaram lá no Ensino Fundamental 2. E aí nós terminamos aqui, né, essa temática aqui, onde os senhores podem executar no aconchego do lar, sem problema algum, as atividades da página 71, atividades da página 72, atividades da página 73, atividades da página 74, estou olhando aqui para eu anotar, 75, quem está com o livro aí, pode ir olhando, 75, 76 e 76,
certo? 71, 2, 3, 4, 5, 6. São as atividades que os senhores podem executar. A nossa avaliação, para fechar essas questões aí avaliativas, ela vai começar, já estou marcando, hein? Quem quiser ir anotar, deixa eu só pegar o livro aqui para eu não ter problemas. Vai começar na página 12. Página 12. E ela vai até a página 76 do nosso livro. Isso aqui, pessoal, que eu acabei de anotar para os senhores, é a nossa avaliação. Página 12 até a página 76. Conferem ou não? Sim ou sim? Sim. Sim. Sim, né? A gente veio trabalhando com os senhores e veio agendando aqui. Logicamente, lá na plataforma Moodle, os senhores também têm as atividades referente, inclusive, a essas páginas aqui. E tem também aquela lista de 10 exercícios, que eu acho que a maioria parece que já executou, tá? Tá aberto até o dia 19, mas a maioria já executou. Com relação a aquela lista, né? Ela vai, como eu tinha combinado com os senhores. Bom, vamos fechar aqui. Aqui tá claro que eu coloquei aqui para os senhores, que aí eu já vou voltar lá para o Teams, que aí eu já consigo esclarecer as dúvidas. Tudo bom? Então, esse conteúdo aqui, que eu coloquei aqui, só para reforçar, para não ter dúvida. Esse conteúdo é o conteúdo de que mesmo, professora, tá? Avaliação. Certo? Acho que não estava na letra, mas deu certo. Avaliação. Ok? 12 a 76. Tudo bem com os senhores? Voltando para o Teams, aqui, para eu poder visualizá-los, senão não visualizo vocês. Voltando aqui para o Teams. Certo? Tá aqui, estamos aqui no Teams, estamos com 23 alunos. Deixa eu baixar a lista de presença para eu não perder a lista de presença. Deixa eu encerrar a nossa gravação, parar a gravação, para